Fiquem de pé para a gente fazer a leitura da palavra, que está lá no Evangelho de Mateus 17, de 1 a 9. Que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante dele. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Essa é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. Pode se sentar. Gente, vocês podem deixar a Bíblia aberta, porque a gente vai passar por cada versículo desse. E a primeira frase para começar esse sermão, e eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso, é: estar ao lado de Jesus, nós precisamos nos tornar cada vez mais confiantes. Esse texto, ele fala sobre a transfiguração de Cristo. E é muito bonito porque tem brilho, tem luz e a gente gosta disso, né? E esse texto bíblico, ele aborda 3 personagens, Pedro, Tiago e João, que são os discípulos mais próximos de Jesus. E o texto diz que Jesus levou somente os 3 em particular, ou seja, eles foram escolhidos para participar dessa ação. E teve outros momentos também que Jesus esteve somente com os 2, que foi na ressurreição da filha de Jairo e também quando Jesus foi no Getsêmani. Quando a gente lê os textos, né, e aparece a figura de Pedro, a gente, às vezes, associa ele um pouco a Davi, assim, né? A gente está lendo lá, o Davi faz um monte de coisas, faz um monte de perguntas, e a gente fala, cara, não é possível que Davi seja o segundo coração de Deus, porque, né, só faz um monte de coisa doida. E aqui, Pedro, ele vem com essas ações terríveis também, faz perguntas que, né, a gente fica perguntando, como assim? E lá em Mateus 16, 18, está escrito: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O significado de Pedro é pedra mesmo, é rocha. E a personalidade de Pedro também revela a característica da própria igreja, onde nós caminhamos ao lado de Jesus, mas pouco entendemos a sua missão. E aí que a gente se torna parecido com Pedro, né? A gente vai lá e lê a palavra, escuta sobre Jesus, caminha sobre Jesus, mas no final a gente quer fazer a nossa justiça com as próprias mãos, que é aquele que não confia na missão. Mas ao ler o texto, a gente quer ser parecido com João, o amigo fiel, ou o Tiago, que vai lá e exorta, ensina, que é o primeiro a morrer, né, por Jesus. Mas o que nos conforta nesse texto, que a gente aprende, eu pareço com Pedro, eu tenho a característica de Pedro. Mas o que nos conforta é Jesus está constantemente nos modificando. E Pedro era chamado de aquele que Jesus amava. Mesmo fazendo um monte de perguntas, mesmo não confiando inteiramente, Jesus amava Pedro. Pedro encostava no colo de Jesus e ele deitava lá, confiando no amor de Deus. E nós somos essa igreja que confia no amor de Deus. É isso que nos faz mover. Quando a gente tem confiança em Deus, nós podemos caminhar, nós podemos
nos aconchegar até Jesus, sabendo que Ele nos ama. E antes de falar da transfiguração, é legal a gente falar da desfiguração, que lembra a morte e o sacrifício de Jesus. Quando Ele está lá com as mãos todas perfuradas, com os pés perfurados, quando as pessoas zombam de Jesus, quando Ele se sente abandonado ali numa morte de cruz, todos esses momentos não exaltam glória nenhuma. Um Deus sendo moído por aqueles que Ele ama. Então aqui Ele desfaz a sua glória. Mas é através disso que a gente pode ver um Cristo que brilhará para sempre. E nós brilharemos junto com Ele na sua glória. Então ali no versículo 2 começa assim: e ali foi transfigurado, ou seja, Ele mudou a sua forma. E os discípulos ficaram espantados com essa mudança, né? E hoje a gente pode olhar para os textos, nós que sabemos de tudo, e falar, não, eu não teria duvidado, não. Nem ficaria com medo. Porque a gente tenta levar, né, para o lado cético, o lado racional de tudo. Mas só que, por um lado, teria aqueles que ficariam ali olhando, tentando entender o que estava acontecendo. Outros correriam, igual Forrest Gump, estariam longe, alguém brilhou, eu que não vou ficar aqui. E outros ficariam ali duvidando, será que é Jesus mesmo? Inclusive, teve um avivamento recente na Universidade de Esbury, onde jovens ficaram lá mais de 100 horas orando, e muitas pessoas criticaram. As pessoas questionaram se aquilo era um avivamento mesmo. E aí, ao invés de se perguntar, cara, por que eu não estou vivendo isso? Por que eu não estou colocando a minha cabeça no chão e orando, pedindo a Deus para viver um momento desse? Pedindo a Deus para se chegar mais perto de mim. E fazer perguntas como, Deus, como eu posso te amar mais? Como eu posso te louvar? Como eu posso te engrandecer? Às vezes a gente perde muito tempo criticando e perde a experiência do momento. A gente quer ver o lado racional, a teoria das coisas, como o Felipe falou aqui, né? O evangelismo só aprende fazendo. Não adianta a gente ler muito sobre isso. A leitura vai ajudar e muito, mas a prática é o que faz ter vida na vida, né? Assim como a Bíblia. A gente só vai aprender sobre ela praticando. E aí, na continuação do versículo 2, diz assim: o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Gente, eu gosto dessas associações, né? Que o rosto se resplandeceu como o sol. O sol é a nossa estrela mais brilhante, a mais poderosa e a mais potente. Ela tem uma composição de elementos que dão energia para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa ter energia, para que a gente possa sobreviver mesmo. Por exemplo, quando a pessoa está com a vitamina D baixa, ela se sente sonolenta, passa mal, não consegue fazer as coisas, diminui a imunidade. E como que faz para aumentar a vitamina D? Tomando sol. Ela vai, algum tempo do dia, tomar um pouco de sol e sem protetor solar, porque ela precisa ali daquela luz do sol. Então, a estrela, né, o sol, ele é importante para a nossa existência. E assim como é mencionado também das vestes que se tornaram brancas como a luz. Gente, aqui vou dar uma pausa que eu vou falar da linguagem de arte, que é a fotografia. Quem já teve a experiência de fazer um laboratório na aula de fotografia, consegue entender essa revelação, né, da imagem. E, por exemplo, eu vou explicar como é. A gente chega, vai lá e pega o filme, coloca na câmera analógica, sai tirando as fotos, bonitinho. Depois você vai para um quarto escuro para revelar ela. E é um lugar muito fechado. E você coloca aquele filme dentro de uma caixa. E ela tem uns negócios lá dentro que você precisa encaixar o filme direitinho. Senão, não dá certo. Depois de encaixar tudo isso no escuro, você tem que rebobinar esse rolo. E depois você vai sair de lá e entrar num quarto vermelho, que também é escuro. E você vai pegar numa máquina que chama de ampliação, vai colocar esse filme e vai trabalhar cada quadrante que você quer ampliar para passar para o papel fotográfico.
Depois disso, você vai pegar esse papel, já com a imagem revelada, e vai passar por 3 partes de elementos químicos. E gente, essa parte é a mais bonita. Você vai passando e a imagem vai lentamente aparecendo. Aí você passa no outro, aparece mais um pouquinho. No terceiro, você já começa a enxergar a imagem que está ali. E aquilo é muito bonito, porque você vê uma coisa toda escura, elementos químicos e aquela imagem aparecendo. E é muito bonito mesmo. Que aí você vê o nascimento mesmo da imagem, né? A partir de uma luz. E nessas situações que eu mencionei, tanto do sol quanto da luz, pode nos revelar uma coisa. A gente poderia falar que o sol é poderoso, fonte de energia e tal, e gastar tempo com isso, mas esse não é o foco. Porque o sol não é maior do que Jesus. Essas associações, ela nos mostra partes da criação, mas Deus é o Criador, Jesus é o Criador. E essas coisas, essas criaturas, o sol, os seres humanos, os seres vivos, eles estão num círculo de retroalimentação. Um participa do outro como uma unidade para glorificar a Deus. Isso também revela sobre o versículo 3, onde aparece Moisés, Elias e Jesus conversando. Aí Pedro, como sempre, ele vai lá falar: Senhor, é bom estarmos aqui. Ou seja, ele estava achando legal aquele momento ali. E aí ele começa, né? Se quiseres, Jesus poderia já ter parado ele ali. Falou, não, eu não quero, você fica aí. Mas Jesus é muito paciente. Obrigada. Jesus olha para Pedro e, tipo assim, fala, meu filho. E ele continua. Jesus, se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus já estava fazendo a parte da missão dele. E ali, quando ele brilha, ele está manifestando a sua glória, para que os discípulos percebam mais uma vez que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. Então, essas associações não é maior do que viver uma experiência. Ou seja, aqueles discípulos ali já tinham uma convivência com Deus. Eles já sabiam quem era Jesus. Tanto é que em Mateus 16, há aquele diálogo, né, que Jesus pergunta, quem eu sou? E aí vai lá e responde, tu és o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Ou seja, eles já sabiam quem era Jesus. E aí, se a gente fica aqui falando das associações, eu vou montar a tenda, eu vou montar a barraca, vou criar várias associações e depois me prostrar diante dela. Isso é pecado. Isso é pecado. A gente tem que olhar para Jesus como foco, porque Ele é o centro. E aí, se a gente ficar falando aqui, o sol é lindo, a luz é linda e tal, no final a gente arma uma barraca para o sol e uma barraca para a lua e a gente vai adorar eles também. Então, presta atenção agora para a sua vida. Às vezes a gente julga, né, as pessoas, idolatra os santos, idolatra isso, idolatra aquilo. Mas nós somos como Pedro aqui. Nós perguntamos se nós podemos armar barraca. Então, a gente vai lá e arma a barraca para quem fala sobre Jesus, para quem canta sobre Jesus, para quem escreve sobre Jesus, ou mesmo que se parece com Jesus. E a barraca que seria de Jesus, o templo vivo, a gente deixa de armar, porque a gente está preocupado com as associações. Então, nós somos muito bons em armar barracas para outros serem os reis. E não é como Jesus, não tem transfiguração, não tem glória, não tem poder nenhum. Somente a gente deixa entrar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Para quem a gente está armando barraca hoje? Para quem eu estou armando barraca? Para quem eu estou construindo um templo e deixando outro rei entrar? Que este não é Jesus. E que hoje a gente já comece a pensar nisso. Para que Jesus possa entrar e Jesus possa reinar em nós. E essa experiência da luz, esse processo da fotografia, é como a nossa vida também. Que a gente entra em um local escuro e outras pessoas nos ajudam. Vai lá os nossos líderes, a nossa comunidade de fé, e nós somos manuseados.
Manuseados aqui não tem nada a ver com ser manipulados. O manusear tem a ver com colocar a mão na massa. Quando alguém chega novo na fé, não importa se essa pessoa nasceu na igreja ou chegou na igreja já com 20 anos, 50 anos, não importa. Mas todo mundo um dia é novo na fé. Outras pessoas gastam tempo para manusear essa pessoa, para transformar essa pessoa. Alguém dispõe tempo e vai ajudando a modelar. E aqui também me lembra sobre modelar, me lembra de outra linguagem. Deixa eu tomar água primeiro. Que é a cerâmica. Gente, quando você pega um barro bruto, bruto mesmo, não essa argila comprada e bonitinha, limpinha, o barro bruto mesmo, ele vem todo sujo, cheio de pedra, de mato, cheio de ar, e é muito difícil limpar esse barro, muito difícil. Você gasta dias e dias tentando limpar 1 quilo de barro. Sua mão cansa, seus braços doem, suas unhas são todas comidas, porque o ácido da terra come as unhas da gente. E você precisa gastar tempo ali para limpar esse barro, porque senão se você coloca ele no forno, ele explode, e aí você perde toda a peça. Assim somos nós somos esse barro de natureza bruta, que a Trindade vem com paciência, essa paciência que Jesus tem com Pedro aqui, e vai nos modelando, vai cuidando, vai manuseando, gasta tempo, deixa a gente falar esse monte de coisa, esse monte de besteira, a gente vai fazer um monte de perguntas, e ele vai com calma nos falando. E assim como na terra é preciso tirar esse ar, senão explode a peça, Deus vem. Ele não só tira o ar, ele coloca um ar que é próprio dele, que é o sopro de vida. E a gente tem esse sopro de vida que é abundante e eterno. E essas conversas aqui sobre os profetas e sobre Jesus têm a ver com as profecias. Jesus não é como nós, que fala uma coisa aqui, quando sair ali na porta já esqueceu, ou finge que esqueceu. Não, Jesus, ele é a palavra. Ele é a palavra viva e encarnada. Então, ele também tem respeito por toda a palavra que foi dita até então. Então, a Trindade criou o mundo, né? Como diz os clichês, Deus está no comando. Tá mesmo, gente, é um clichê, mas é real isso. Deus sabe de todas as coisas. E todo o tempo, Jesus vai reinar, desde o início, quando a Trindade cria os seres, até no final, até a sua volta. Então, Santo Agostinho vai falar assim: por Moisés é significada a lei, por Elias são significados profetas, pelo Senhor é significado o Evangelho. Cristo apareceu, pois, entre Moisés e Elias, como se o Evangelho fosse confirmado pela lei e pelos profetas. Ou seja, Jesus vem aqui manifestar novamente a palavra dele, vai se cumprir novamente, tanto pela lei de Moisés, tanto pelas profecias de Elias e agora pelo Evangelho vivo, que é o próprio Cristo. Então, nós somos aqui, né, a igreja manuseada de diferentes modos, pela graça, pela fé, pela lei, pelos profetas, a fim de que cresçamos em sabedoria. Porque o próprio Deus, ele nos manuseia a partir da vida de outras pessoas. Gente, Jesus é o centro de tudo, de tudo. Qualquer palavra que a gente falar aqui, Jesus deve ser o centro. Quando você vai conversar com um amigo, Jesus deve ser o centro. Quando você vai aconselhar alguém, Jesus é o centro. Por exemplo, os GPs, né? Os grupos de pastoreio. Jesus tem que ser o centro ali. Não é só uma partilha, não é só o abrir a vida. Jesus deve reinar em tudo. Porque a partir dele nós vamos fazer igual esses elementos químicos aqui, né? A gente vai passar por cada etapa, até que nós estejamos prontos a glorificá-lo de verdade, ao invés de tentar encontrar luz onde só tem escuridão. A gente é muito fera nisso, de armar barraca para outros, de tentar encontrar a luz onde tem escuridão, mas esse é o caminho mais tortuoso, porque Jesus brilha
mais do que qualquer estrela poderosa, porque foi Ele que criou. E a sua luz resplandece mais do que qualquer partícula existente, porque foi Ele que criou. Jesus é poderoso em si mesmo, não precisa de barracas montadas, porque nós somos barracas vivas. Nós devemos carregar Jesus em nós. Nós somos aqui como caracóis carregando a nossa própria casa em uma jornada de peregrinação. E Deus é tão amoroso, que no versículo 6 conta assim: Pedro fez essa pergunta da tenda, e aí logo veio uma nuvem, e dela saiu uma voz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Vocês já devem ter percebido essa frase lá no batismo de Jesus, quando surgiu essa frase dita por Deus também. Gente, nesse momento, quando os discípulos viram essa nuvem e essa voz saindo dela, eles tremeram de medo. Eles ficaram com muito, muito medo. Muito, muito medo. E na hora ali, eles se prostraram. Porque, como bem está lá no Antigo Testamento, a presença de Deus ela é muito poderosa. Qualquer coisinha que você fizer, você cai duro lá no chão, porque você vai estar morto. Então, eles ficaram com muito medo. E Jesus já estava ali cheio de glória, todo brilhante. Aparece uma voz de Deus. E aí, eles tremeram mesmo. Eles tinham conhecimento acerca de Jesus e acerca do poder de Deus. E no versículo continua assim: Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Essa é a parte, eu acho que mais bonita. Porque pensa, quando você está com muito medo, muito, muito medo, e alguém te toca, você fica com mais medo ainda, né? Porque você vai se assustar. Só que quando Jesus toca os discípulos, eles se acalmam. Assim como Jesus acalmou a tempestade. Assim como quando a mulher tocou Jesus, ela foi curada. Há poder no toque de Deus. Se quando a gente toca em Deus, nós somos curados, imagina quando Jesus nos toca. Isso é muito profundo. Então, que a gente esquece é que Jesus continua nos tocando, a sua mão continua nos alcançando, continua nos modelando, continua nos transformando. Gente, Jesus ainda cura, Jesus não parou de curar, Jesus ele vive. E tudo isso que aconteceu aqui continua acontecendo, porque Jesus é eterno. Então, caminhando para o fim, quando eles são tocados, eles não veem ninguém além de Jesus. Porque Jesus toca de uma forma tão profunda, que ele está ali como centro e dele emana glória e vida abundante. Esse deve ser o toque que nós ansiamos, o toque de Jesus. Aquele que vem e nos acalma, aquele que vem e transforma tudo que a gente é. Transforma esse barro bruto em uma coisa para ser eterna, porque ele soprou vida, ele se sacrificou para que a gente pudesse viver. Esse é o nosso Jesus. Então agora, eu gostaria que vocês se levantassem. E enquanto o Diego toca, que a gente peça perdão a Deus por armar a barraca para outros, que a gente se prostre diante do Senhor, para que a gente peça a Jesus para Ele nos tocar de uma forma tão profunda que a gente nunca sentiu, algo que é só para você. E que você também limpe os seus olhos para que veja somente Ele, para que o seu corpo seja uma casa viva que só Jesus habite. Vamos orar?